Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para conversar com vocês sobre o futuro do home office. A gente sabe aí que por conta da pandemia, muitas pessoas que trabalhavam em escritórios ou em alguns outros tipos de funções fora de casa precisaram começar a trabalhar em casa remotamente. Porém, ao contrário do que algumas pessoas acreditavam, parece que essa onda de home office não vai ficar só na pandemia, não vai voltar tudo ao normal depois que o corona ir embora. Não que esse lance de home office fosse novidade. Aqui no Brasil mesmo existe pelo menos desde a década de 90. E eu inclusive cheguei a conhecer pessoas que trabalhavam aqui no Brasil para empresas do exterior, tudo remotamente. O cara era funcionário lá de fora, recebia em dólar trabalhando aqui no Brasil, chegava até mesmo a esse ponto. Mas a pandemia chegou e acabou acelerando forçadamente esse processo aí, e várias empresas gostaram da brincadeira. Tem algumas matérias falando de empresas que chegaram a dobrar a margem de lucro deles somente colocando os seus funcionários para trabalhar em casa. Imagina, né? Eles pararam de pagar aluguel dos escritórios, já que estava tudo vazio lá, eles entregaram o imóvel, pararam de pagar luz, água, internet. Muitas dessas empresas ainda tinham funcionários para cuidar da limpeza, além de gastos com o próprio funcionário mesmo, como ajuda de custo para transporte e alimentação, sem falar na própria estrutura de trabalho, conseguir mesas, cadeiras, computadores, tudo isso daí gasto pra caramba que essas empresas não estão mais tendo. Por isso tem uma grande especulação no mercado de que o home office veio para ficar, não para todas as empresas, mas pelo menos por uma parte considerável dela. Isso daí não é especulação de internet, de gente falando, eu acho que o mundo vai acabar e tudo mais. O mercado imobiliário já está reagindo a isso, e eu fiquei sabendo desses dados justamente por causa de um fundo imobiliário que eu acompanho, que é o Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, ou seja, que tem imóveis alugados para escritórios principalmente. Esses fundos aí chegaram a ter uma vacância de 25%, e por um tempo eles estavam acreditando, não, isso daí é passageiro por causa do coronavírus. Muitos imóveis tiveram uma vacância enorme aí durante esse tempo. Por exemplo, os fundos que cuidam de shoppings, né, também tiveram um tombo enorme aí, mas tudo isso daí vai ser passageiro e depois que acabar a pandemia tudo vai voltar ao normal. Mas os fundos de escritório aí começaram a ver que não vai voltar bem ao normal não, e já estão procurando outros ramos para ocupar esses imóveis que tem vago. Mas tudo isso daí é pelo lado corporativo, pelo lado do empresário. Mas como que fica para o trabalhador? Na verdade, tem muita gente dando pulo de alegria por trabalhar em casa, principalmente gente que mora em grandes cidades como em São Paulo, né? Tem várias pessoas aí que chega a pegar 1, 2 horas de trânsito por dia. Sei de pessoas que chegam a ficar 4 horas no trânsito por dia para ir e voltar do trabalho. Esse daí é um tempo enorme que eles estão ganhando agora que estão trabalhando em casa. Também tem a questão da comodidade. Trabalhando em casa, você pode ficar com roupas mais confortável, pode trabalhar ouvindo música, se for adequado. Muitas vezes pode almoçar a hora que quiser, parar para fazer um lanchinho a hora que quiser, vai estar em casa para receber encomenda, para dar uma atençãozinha pro cachorrinho, para quem tem filho, né? Também para os filhos. Então tem sim muita vantagem de se trabalhar em casa. Eu mesmo trabalho em casa há 8 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar somente produzindo conteúdo para a internet, eu trabalho só aqui mesmo. Eu deixei de precisar me locomover para outro local para trabalhar. Então eu conheço bem como que é essa vida de home office, não só a curto prazo, como muitas pessoas estão experimentando aí agora, mas também como que ela fica a longo prazo. Inclusive, se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo aqui depois, né, dando as minhas dicas para como tornar aí o home office mais produtivo e agradável, não só a curto prazo, mas também
para quem vai trabalhar com isso daí por vários anos. Então, se vocês acharem interessante, podem deixar um comentário aí que eu preparo o vídeo para vocês. Mas apesar desses lados positivos, também tem muitos lados negativos. Como eu falei, eu trabalho de home office, mas eu não trabalho para outras pessoas, eu trabalho para mim mesmo. Quem é assalariado, quem trabalha para outras empresas, acaba tendo, pelo mesmo salário, muito mais trabalho e muito mais gasto. Aquela economia que a empresa está tendo lá com energia elétrica é o funcionário que está em casa que está pagando. A empresa não precisa mais comprar equipamento, computador, mesa, cadeira, né? Uma cadeira boa, confortável para o trabalho. É o trabalhador que vai precisar comprar isso daí em casa. Eu cheguei a levantar a questão no Twitter, saber a opinião da galera, até agradeço muito todo mundo que respondeu lá, já tive mais de 100 comentários, pessoal dando opinião de como que tá a vida de home office, e eu vi lá que muitas empresas não estão mais pagando nem o vale alimentação para os funcionários, o que é assim, né, bem zoado, é como o cara não tá indo pro trabalho, ele não precisa mais comer, ou então a empresa não precisa mais arcar com essa despesa aí do funcionário. Porém, o funcionário ainda tem essa despesa. Se ele cozinha em casa, ele tem que comprar comida do mesmo jeito, vai gastar com gás, vai gastar tempo fazendo a comida e depois lavando a louça suja, né? E se ele não for gastar tempo com isso daí, às vezes porque o serviço tá corrido, vai ter que pedir um marmitão e preço aí de comida pronta tá cada vez mais cara. Preparar um ambiente de trabalho para produzir em casa é um tanto quanto caro. Uma cadeira confortável, nem digo uma cadeira gamer, pode ser uma cadeira de escritório que tenha um mínimo de conforto aí para quem passa o dia inteiro sentado, né? Já custa aí uma boa grana. Teclado, mouse que não vá ferrar toda a mão aí de quem passa o dia inteiro no computador, também sai uma notinha. Se alguma coisa estraga no computador lá, é o funcionário que vai ter que arcar com essa despesa aí também. Não vai ter o carinha lá do computador para arrumar o computador dele, né? Ele que vai ter que dar um jeito nisso daí. Mas a pior coisa e que mais se discute aí na questão do home office é quanto à saúde mental das pessoas. O ser humano é um animal coletivo, a gente precisa viver em sociedade, apesar aí de que algumas pessoas gostam de se isolar e tudo mais. Só que quando a gente deixa de ver outras pessoas, se comunicar pessoalmente com outras pessoas, a cabeça começa a sofrer com isso daí também. A própria questão de não saber exatamente a reação que alguém teve ao trabalho que você apresentou, porque você está se comunicando no chat, você não viu a expressão que ele teve, né, quando viu o seu trabalho, já é muito prejudicial para saber se o resultado do que você está entregando está agradando ou não. Claro que no home office a gente se livra, né, daqueles colegas de trabalho lazarento que você tem vontade de pegar no pescoço assim e chacoalhar até ficar molinho, né? Que todo trabalho tem um lazarento desse tipo que a gente detesta. Mas também tem os colegas legais que a gente descontrai na hora do cafezinho lá, bater um papo, fazer uma brincadeirinha, né, pra quebrar o gelo no meio do expediente. Todas essas coisas dão uma aliviada e deixam o trabalho mais agradável. E mais do que isso, a troca de experiência dos funcionários acaba ficando muito prejudicada no home office. Um funcionário novo na empresa vai ter muito mais trabalho para compreender, para se encaixar no perfil da empresa, porque as conversas por chat ou por internet no geral costumam ser muito mais objetivas, então essa troca de experiência acaba se perdendo muito trabalhando em casa. E uma das coisas que mais me impactou quando eu comecei a trabalhar em casa foi justamente transformar a minha casa no meu trabalho. Eu, quando trabalhava em escritório, quando era jovem, eu passava o dia inteiro na frente do computador lá da empresa, e quando eu chegava em casa eu queria ficar a noite inteira daí no meu computador, fim de semana inteiro no meu computador, porque daí eu ia estar no meu computador fazendo as coisas que eu gosto. Agora que eu trabalho em casa, na frente do computador o dia inteiro, quando chega de noite eu não quero saber do computador, eu quase não uso mais o meu computador como lazer, eu vou fazer outra coisa, eu vou assistir porcaria na Netflix, olhando o celular mesmo, navegando no celular. Mas aquele gostinho que eu tinha antes de usar o meu computador e tal, se perdeu
boa parte dele por conta do trabalho. E isso que felizmente eu tenho um cômodo aqui no meu apartamento para servir de escritório. Então quando eu entro aqui, eu tô trabalhando, quando eu saio por aquela porta eu consigo descarregar um pouco dessa coisa aí de eu estar no ambiente de trabalho. Quem tem um apartamento menor, com o computador no quarto, ou pior ainda, quem tem uma kitnet, né, e só tem um cômodo na casa, é muito mais difícil se desconectar presencialmente do trabalho dessa maneira. Isso quando o patrão deixa, né? Porque tá tendo muito relato aí de que alguns patrões, algumas empresas estão dando uma abusada nos funcionários que estão fazendo home office. Porque antes era aquela coisa, o funcionário vai trabalhar das 8 às 5 e eu só posso mandar trabalho para ele durante esse período. Como o funcionário agora tá em casa, o patrão, alguns patrões, né, não são todos, mas alguns patrões acham que pode ir lá mandar e-mail 8 horas da noite pro cara pedindo para ele fazer alguma coisa. Tem muito relato aí de gente falando que tá trabalhando quase 2 vezes mais em home office em comparação com antes, e saía de casa para ir para um escritório trabalhar. Então, home office tem suas vantagens? Sim, tem algumas bem consideráveis, como eu falei, principalmente para quem mora longe do trabalho, né? Mas também tem algumas desvantagens que precisam ser trabalhadas aí para transformar essa modalidade de trabalho mais agradável para todo mundo. Eu não creio que vá surgir leis aí obrigando que empresas que colocam os funcionários para trabalhar em home office tenham que pagar suas despesas com energia, né? Ou pelo menos uma ajuda de custo com energia, com equipamento, essas coisas aí. Mas eu acredito que os empregadores mesmo podem tomar essa iniciativa aí, até por uma questão de bom senso e para cuidar dos seus funcionários. Já que eles estão tendo um lucro tão grande colocando os funcionários para trabalhar em casa, eles podem aí dividir um pouco desse lucro com os seus funcionários, dando uma ajuda de custo para eles manterem o seu ambiente de trabalho, pagar as contas que vão aumentar, trocar aí algum móvel para trabalhar mais confortável, ou se estragar algum equipamento também poder fazer essa reposição. Só que isso para as empresas que realmente vão adotar 100% de home office, que aparentemente não vai ser o caso de todas elas. Também vi muita gente comentando aí que a empresa onde eles trabalhavam não deu certo no home office por um motivo ou por outro. Às vezes a empresa tem mais funcionários mais velhos, mais antigos, que não se adaptam tanto assim à novidade e acabam tendo um pouco mais de dificuldade para trabalhar de maneira remota. Então essas empresas aí, assim que normalizar, que puderem voltar a trabalhar presencialmente, vai tudo 100% presencialmente. Tem algumas empresas também que já falaram para os funcionários, ó, daqui em diante vai ser 100% home office para vocês. E outras, que por sinal aparentemente é uma boa maioria, vão trabalhar de forma híbrida, tipo, o funcionário trabalha 2 dias da semana no escritório e 3 dias em casa, ou 3 dias no escritório, 2 em casa. Vão fazer essa troca aí. Provavelmente esse formato híbrido vai ser o melhor dos dois mundos, porque a empresa ainda vai economizar bastante com os funcionários que vão ficar em casa, mas boa parte do lado negativo do home office vai ser sanado, já que os funcionários vão ainda ter um ambiente de trabalho pelo menos por parte da semana. Justamente por causa desse formato híbrido, os escritórios vão poder ficar menores, já que não vão ter tantos funcionários lá ao mesmo tempo, e provavelmente vai aumentar o número de coworks, que são escritórios ou espaços corporativos que não atendem a uma empresa só, mas sim a várias empresas. Tem toda uma estrutura lá para o pessoal só chegar e trabalhar. Todas essas empresas dividem os custos de manutenção e as contas lá que tem para pagar, e até fica um ambiente mais diversificado para os funcionários. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse formato de home office veio para ficar? Você já está trabalhando em home
home office? O que você está achando da experiência? Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos e também com aquele teu chefe lá que você acha que tá te explorando no home office. Manda aí pra ele, quem sabe ele não se toca aí e começa a te dar uma ajudinha de custo nas despesas de casa. E claro, se é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!